Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Samantha, Sandy, Mona, Renan, Márcia Araújo, tudo bem? O formato do Instagram mudou aqui, se vocês puderem me ajudar, a gente coloca o título agora antes, só que ele não fica fixado aqui nas mensagens. Será que a gente precisa fixar? Deixa eu só ver se eu consigo fixar aqui os títulos, só um minutinho. Não sei. Vocês que estão me assistindo aí, vocês conseguem ver o título dessa live em algum lugar? Porque agora, antes da gente iniciar a live, a gente já coloca o título nela. E antes eu precisava colocar o título nos comentários e fixar o comentário. E ficaria aparecendo aqui abaixo. Mudou hoje, não sei. Não, né, Márcia? Pois é, não sei onde está esse título. Eu não consigo colocar aqui nos comentários. Não tá aparecendo, não. Gente, se alguém puder escrever aí nos comentários como o casal pode desenvolver a paciência, eu vou ficar muito agradecida, porque eu fixo o seu comentário e a pessoa que entrar já vai saber que o nosso tema é paciência. Eu vi quando entrei, daí some, tá vendo, Arthur? Não fica mais fixado, né? Tá bom, tudo bem. Bom, gente, informações iniciais, né, que vocês já conhecem. Essa live fica gravada, ela fica gravada no meu canal do YouTube. E como eu tenho acesso às gravações, Vânia, é só ir lá. Muito obrigada, Laís, já vou fixar. Muito obrigada, Sandriele. É só você ir lá nos destaques do meu Instagram, né? E aí você vai ter acesso a todas as lives. Linguagem de amor, ciúme, infidelidade, tá? Vários conteúdos. Acessem também o podcast. Vocês têm o hábito de acessar podcast, né? Você não tem, Vânia, não conhece, é muito bom, né? Você tá ali lavando uma louça, arrumando a casa. E você pode ficar escutando dicas rápidas, curtas a respeito de relacionamento a dois, tá bom? Como é que você acessa o podcast? Também nos destaques do meu Instagram. E você pode acessar pelo Spotify, pelo Deezer e outras plataformas, tá? Eu tenho uma lista VIP no meu Telegram com mensagens exclusivas sobre relacionamento a dois. Eu mando um áudio toda quinta-feira para essa lista VIP, né, com direcionamentos para os casais. É muito bom, vale muito a pena. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário de um de vocês. Fixar comentário, fixei, muito obrigada pela ajuda, né? Dá pra fixar aqui e quem entra na live já vê o título da live, tá? Se você ainda é novo por aqui, eu quero lhe dizer que nessa live eu vou sanar todas as dúvidas de vocês, mas relacionadas a esse tema. Então, se vocês quiserem saber sobre paciência na relação a dois, vocês podem escrever aqui que eu respondo ao final ou ao longo da nossa live. O que não se deve, né, é fazer perguntas sobre outros temas, porque eu não consigo responder aqui. Toda terça-feira a gente abre um painel de perguntas às 12 horas nos meus stories, tá? E lá você pode fazer todas as perguntas sobre relacionamento a dois. Mas aqui o tema é paciência, tá bom? Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui pra falar pra vocês. Vamos lá? Vamos conversar mais? Vai ficar salvo? Sim, Lara, fica salvo no meu canal do YouTube, em live gravada, nos destaques você encontra. E agora fica salvo no IGTV. Alguns chamam de IGTV, outros chamam de IGTV. Fica salvo sim, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que paciência está diretamente relacionada com inteligência emocional. Se você não tem inteligência para lidar com as suas emoções, isso vai influenciar sim, diretamente, fortemente, seu nível de paciência. Quando é que a impaciência se manifesta? Quando você não sabe administrar, por exemplo, a raiva, a tristeza, o medo, né? Uma coisa importante que a gente precisa entender, eu sempre falo por aqui, mas é bom ratificar, nós temos 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, né? E como é que a gente administra essas emoções, Vânia? Isso é muito subjetivo. Cada pessoa vai administrar as emoções da sua forma. Eu, quando estou triste, preciso chorar. Chorar para mim é terapêutico. Algumas pessoas
elas não gostam de chorar porque chorar piora a situação emocional delas, né? Então, nesse caso, chorar não é um caminho para a tristeza, para essa pessoa. De repente, escrever alguma coisa, desenhar alguma coisa, conversar com alguém, ver um filme. Você precisa saber quais são as estratégias que funcionam com você diante de cada uma das emoções. Se eu, Vânia, estou com raiva, não consigo conversar sobre a situação que me irrita, porque eu posso perder um pouco do meu controle emocional. Então, eu prefiro fazer o que eu sempre direciono vocês a fazerem, porque dá muito certo. Espera a raiva baixar. Sai do ambiente opressor, sai do contexto que te gera essa impaciência, essa raiva. E quando a sua emoção rebaixar, você volta e faz o outro validar o seu parecer. Entenda? Fazer o outro validar o seu parecer não é fazer com que o outro concorde com o que você pensa. Não é. É fazer com que o outro dê um ok, recebi a informação. Né? Por quê? Porque o outro tem uma autenticidade, o outro tem uma liberdade e ele tem o direito de concordar ou não com você, tá bom? Isso é fácil, Vânia? É algo que dá para desenvolver. Como? Com muita prática. Com muita prática. A gente foi educado a explodir na hora da raiva. A gente foi educado a agredir na hora da tristeza, na hora do medo, né? Enfim, se defendendo de maneira hostil. E a gente, às vezes, é reforçado a fazer isso, né? Quantas vezes a gente já viu cenas, rodas de amigos e amigas, né? E aí uma pessoa fala, eu falei mesmo, eu disse na cara o que tinha que falar, não tô nem aí. E essa pessoa, ela é considerada o quê? Corajosa, né? Uma pessoa que é forte, que enfrenta os seus dilemas. Mas, numa perspectiva mais psicológica, talvez aquela pessoa não seja uma pessoa tão inteligente emocionalmente, porque ela se deixa levar pelas suas emoções, pela raiva, pela impaciência, que no caso, não é uma emoção, são só 5 emoções, tá? Ou a conjunção das emoções, a gente chama de sentimentos, tá bom? Eu sempre dou o exemplo da frustração, que é a mistura da raiva com a tristeza. Então, a paciência, ela depende predominantemente de quê? Ela depende predominantemente da sua inteligência emocional. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é assim, descobrir estratégias para lidar com as suas emoções. O que funciona com você? Pare e pense. Comece a testar algumas coisas, tá bom? E entenda, o que funciona para o outro não necessariamente vai funcionar com você, tá? Existe uma subjetividade, cada um vai responder bem da sua maneira. Outra coisa, então, muitas vezes a impaciência na relação a dois, ela não é reflexo necessariamente do seu relacionamento. Ela pode ser reflexo da sua baixa tolerância à frustração, ela pode ser reflexo da sua falta de inteligência emocional. Como você não desenvolveu isso ao longo da sua história de vida, quando você vai se relacionar, você vai ter desconstruções, você vai ter conflitos. Por quê? Porque a briga faz parte da comunhão. Onde houver pessoas, vai haver discussão, né? E tudo bem, não tem problema eu ter discussões na minha relação a dois, desde que sejam discussões respeitosas e produtivas, que é uma das coisas que eu vou falar aqui. Então, às vezes, a pessoa associa a impaciência ao relacionamento, né? Nossa, meu relacionamento me gera muita impaciência. Será que é o seu relacionamento que lhe gera muita impaciência? Ou será que é você que não sabe responder bem emocionalmente às frustrações, às chateações, àquilo que me contraria de alguma forma? Claro, se é uma coisa que fere valor, tudo bem, né? Você tem total direito de discordar e de manifestar isso, e às vezes até perde um pouco do controle emocional, porque a gente está falando de quebra de valor. Mas você perde a paciência por tudo, até por coisas que não ferem valores, então talvez não seja a sua relação o problema, seja a sua resposta emocional, certo? Outra coisa que é importante é assim, as pessoas, elas idealizam a relação a dois, idealizam mesmo, né? A relação a dois, ela foi muito romantizada ao longo da nossa história de vida. É só vocês verem os filmes de romance. Os filmes de romance, eles têm um impacto inconsciente, inclusive, nas nossas relações, muito sério. Prestem atenção nisso que eu vou falar pra vocês. Existem pessoas que gostam de brigar. Existem pessoas viciadas em conflito. Existem pessoas que procuram caos. Elas trazem o caos pra relação e pra vida delas. E por que isso acontece, Vânia? Porque existe um prazer inconsciente, né, na reconciliação. Então, brigar
né, e depois me resolver com meu parceiro ou minha parceira, me traz essa reconciliação. E essa reconciliação, em filmes de romance, pode ver, ela é romantizada. Você tá entendendo? Então, assim, cria-se um prazer nessa volta, nesse retorno. Então, o que a pessoa faz para ter essa volta, esse retorno? Ela cria o caos, ela cria discórdia. A gente chama isso de homeostase emocional. Equilíbrio do desequilíbrio. Eu vou dar um exemplo fora do relacionamento para vocês entenderem. Não é incomum que numa casa onde há uma pessoa que surta, frequentemente, quando essa pessoa sai desse contexto, né, dessa casa, não é incomum que outra pessoa surte. Aquela pessoa está tão acostumada com o caos, ela está tão acostumada com a instabilidade, com o conflito, que ela faz o quê? Ela volta para aquele padrão de surto. E aí, às vezes, você romantiza a briga por conta da reconciliação, você se habitua, e isso passa a ser uma cultura da relação. Porque quando você para, a outra pessoa pode tentar manifestar essa mesma hostilidade para suprir essa necessidade de homeostase emocional. Interessante isso, né? Ninguém nos educou, ninguém nos disse uma coisa dessas. E tomar consciência disso é importante, porque se você se pega viciado na briga por conta da reconciliação, você vai ser muito impaciente. E se você se vê em homeostase emocional, você vai se ver impaciente também. Então, entender todas essas coisas é importante para que você controle todas essas coisas, tá bom? Bom, eu vou falar um pouco sobre discussões produtivas, que é uma forma da gente evitar, né, essa impaciência, mas antes eu tenho que ler alguns comentários de vocês por aqui. Vocês já escreveram bastante coisas, né? Bora lá? Vai ficar salvo? Já falei, obrigada, de nada. Eu acabo esperando demais quando vou falar, eu acabo falando demais, porque eu tenho que explicar demais as coisas que eu sinto ou penso. Olha só, Laís, deixa eu te falar uma coisa importante. Isso também gera impaciência, tá? Você não tem que... A tua comunicação, ela é eficaz quando o outro te compreende. Ela não é eficaz quando você se sente compreendida. Também. Mas sabe o que acontece? Acontece que o outro já te compreendeu, mas você emocionalmente não se sente compreendida. E aí você repete milhares de vezes a mesma coisa. E a outra pessoa já te desligou há muito tempo. Então, a tua discussão passa a ser uma discussão improdutiva, porque ela é cansativa, ela é prolixa, ela é desmotivante, com todo respeito. Você tá entendendo? Porque você de repente espera, você cria uma expectativa na expressão não verbal do outro. Você cria uma expectativa na expressão verbal do outro. Então você entende que você vai falar das suas dores e o outro vai acolher da maneira como você imagina, aqui dentro da sua cabecinha, que o outro vai te pedir desculpas verbalmente, e ele vai falar que vai tentar fazer de maneira diferente, ou ela, desculpa, não sei se é ele ou ela, a sua relação. E quando a outra pessoa não te entrega isso, de repente ela te entrega tá bom, tudo bem, validado, né? Você se sente tão frustrada que você precisa repetir milhares de vezes a mesma situação. Veja bem, gente, fazer o outro validar, ao meu parecer, é eu comunicar de maneira objetiva o que eu estou sentindo, né? Formalizei, pronto, sai de cena. Depois, se o outro valida, e às vezes concorda, e às vezes mostra, inclusive, que você tem razão, depois você briga, depois você conflita, caso a pessoa não respeite aquilo que foi validado. Você tá entendendo? Às vezes a pessoa, ela já briga, porque ela já imagina que o outro não vai respeitar aquele combinado que está sendo estabelecido naquele conflito. Aí não tem realmente paciência. Você tá entendendo? Por quê? Porque você não está satisfeita com o fato do outro ter te compreendido. Você só vai se satisfazer quando você se sentir compreendida, mas você não tem que comunicar para você algumas coisas. Algumas coisas sim, não nesse caso. Você tem que comunicar para o outro. Entende, Laís? Então, cuidado com essa questão. Administro minhas emoções dormindo. É normal? Olha só, Márcia. Não sei se isso é funcional. Sabe por quê? Porque aí você não racionalizou. Você não parou para pensar nas coisas que você está sentindo. E você não parou depois de pensar para bloquear aquele pensamento se você percebesse que ele não faz sentido. Você, quando tem uma disfuncionalidade, você tem que seguir alguns caminhos. Racionalizar, questionar o que você pensa. Se você perceber que não faz o menor sentido o que você pensa, você tem que expulsar aquele pensamento. Ou seja, ok,
Obrigada, chateação por lembrar que você existe, pode passar. Você não tá resolvendo a questão. Você tá fugindo dela quando você dorme. Você tá entendendo? É igual quando a gente tá triste e come um brigadeiro. Eu tô mal e eu bebo muito. Eu tô me sentindo feia, eu mantenho relação sexual pra ver se eu me sinto desejada. Eu tô infeliz, eu faço compras. Você tá entendendo? Eu tô indo pra uma válvula de escape disfuncional. E aí eu posso ir embora daquilo. Eu posso ir embora no sono. Aí eu posso querer fugir o tempo todo da minha realidade dormindo. Se você dorme depois de elaborar aí o pensamento, racionalizei, bloqueei e agora eu tô cansada, vou dormir, show. Se você não faz esses caminhos, vai direto dormir, essa válvula de escape não está sendo funcional. Ela não está anulando o teu pensamento disfuncional a respeito da situação, tá bom? Pensa sobre isso. Vamos lá. A falta de paciência pode estar ligada a uma ansiedade? Muito, Arthur. Os meus clientes que têm hiperatividade são extremamente impacientes, entende? Eu lembro de uma cliente minha que ela tem hiperatividade e aí ela... Foi engraçada essa história. Ela entrou no elevador e ela queria tirar uma foto com o parceiro. E ela mora num andar bem alto, né? E logo quando a porta fechou, ela já se posicionou para poder tirar a foto. E ele foi se arrumar, demorou um pouco. Mas ela é hiperativa, então ela já pensa o quê? Meu Deus, enquanto ele está se preparando para tirar foto, imagina a mente de uma pessoa hiperativa, ela já está pensando que daqui a pouco a porta vai abrir, eles vão chegar no térreo, não vai ter tempo de tirar foto. E se ela não gostar da foto que eles tiraram? Ela vai querer tirar ela numa outra posição, mas não vai dar tempo, porque a porta vai abrir enquanto ele está se arrumando. Quer dizer, essa é a mente de uma pessoa hiperativa. Extremamente ansiosa, ou seja, ela já está no futuro, ela já está na porta aberta, sendo que a porta acabou de fechar e eles moram no andar alto. Então, olha essa ansiedade. Aí o que ela faz? Ela fica impaciente. Aí, eu lembro bem dessa sessão, ela falou assim, aí, Vânia, eu comecei a cobrar dele, caramba, eu só quero tirar uma foto, por que você não agiliza logo? Por que você tem que dificultar as coisas? Aí, quer dizer, ela começou a colocar pra fora um monte de situação que não fazia o menor sentido pro cara, porque ele olhava e falava assim, caramba, tô só me arrumando. Aí ele virou e falou pra ela, eu não vou tirar foto com você, né? Eu não vou tirar foto com você, porque o que adianta você vai tirar uma foto sorrindo enquanto você tá brigando? E eu acho isso aí uma contradição. Então não teve foto, né? E aí ela falou assim, caramba, Vânia, não teve foto. Por quê? Por conta dessa minha impaciência, dessa minha hiperatividade, dessa minha ansiedade. Então a ansiedade, ela gera sim impaciência. Com certeza, Arthur. Vamos ver. Ciúmes é o principal motivo das brigas com meu esposo. Como posso fazer para resolver essa questão de desconfiança? Fran, a gente não vai falar sobre desconfianças e ciúmes aqui, tá? A gente vai falar só sobre impaciência. Mas deixa eu te falar, eu tenho uma live só sobre ciúmes. Vai lá em destaques, lives semanais e procure pela live ciúmes. Tem muita coisa boa lá pra você, tá bom? Entendi, muito obrigada pela explicação. Que bom, Laís. Perfeito, que bom, Márcia, Julie, oi. Vamos falar sobre brigas, discussões produtivas. Quando você tem discussão produtiva, você é muito mais paciente. Quando você entende, quando você racionaliza as suas emoções, você é muito mais paciente. O autoconhecimento te transforma numa pessoa mais paciente. Você se conhece. O autocontrole, mais ainda. Então, assim, eu sempre falo aqui sobre discussões produtivas, tá? Se você ainda não pegou essa minha fala, guarde pro resto da sua vida. Porque às vezes você não é paciente porque você não quer discutir de maneira produtiva a relação a dois. Primeira coisa, uma coisa importante. A gente não tem que ficar discutindo o tempo todo a relação não, porque ninguém aguenta isso, tá bom? É igual você num trabalho, o tempo todo ser chamado pelo seu chefe pra ele ficar te punindo, pra ele ficar chamando a tua atenção, pra ele ficar pontuando os seus erros. Ninguém aguenta isso. E isso não é diferente numa relação a dois. Isso não é diferente numa relação a dois. Então, se você ficar o tempo todo pontuando o erro do seu parceiro, o tempo todo criticando a sua parceira, o tempo todo querendo fazer uma DR, o tempo todo fazendo uma discussão, a pessoa vai fugir de você. Você vai ser um estímulo aversivo, né? Você vai ser o caos ambulante. Então, entenda que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Isso está escrito no maior best-seller do mundo, a Bíblia, tá? Então, há tempo pra gente brigar, há tempo pra gente conversar a respeito da relação, há tempo pra gente ter um momentinho de casal, há tempo pra gente ser romântico, manter relação sexual, há tempo pra gente poder discutir a relação, entende? Pra gente ter um momento em família, tem tempo pra tudo. Se o seu tempo só
em relação à sua impaciência, discussão, críticas é muito frequente, então assim, reveja isso. Reveja seu comportamento, tá? E outra, você precisa ter, assim, tudo tem que ser proporcional, você entende? Você pode parar e discutir a relação, sem dúvida alguma, mas você deve também ter um momento de casal, alimentando a linguagem de amor do outro, alimentando a sua linguagem de amor. Ai, Ivani, não sei o que é linguagem de amor, então você é novo por aqui, porque eu falo sobre isso sempre. Também tem uma live semanal falando só sobre linguagem do amor, isso muda os relacionamentos, assista. Brigas produtivas. Quais são as características de uma discussão produtiva? Primeira coisa, primeiro filtro, né? Estou chateada com uma situação aqui com meu parceiro ou minha parceira. Beleza. Essa chateação tem que passar pelo primeiro filtro. O primeiro filtro é: essa chateação fere meu valor? Entende? Isso feriu, sei lá, a lealdade, isso feriu o respeito, isso feriu a reciprocidade, sei lá. Às vezes não. Então, se não ferir um valor, ou seja, passou pelo primeiro filtro, né? Ou seja, segue, na verdade segue o pensamento, né? Não fere o valor. Então, você vai para o próximo pensamento, que é: ok, essa discussão que eu quero estabelecer aqui não fere o valor. Essa discussão ela é necessária para que a gente chegue em um consenso, ou seja, a gente precisa chegar num ponto em comum. Ah, eu recebi uma proposta para morar em outro estado, né? Eu preciso chegar num consenso, porque imagina, eu tenho minha vida aqui, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, né? Eu tenho os meus filhos, eles estão na escola, então não é assim, vamos nos transferir, né? Isso a gente precisa conversar, especialmente, né, nessa situação onde dois trabalham, onde dois investem financeiramente na família, na relação, enfim, tem os filhos, etc e tal. Mas às vezes essa discussão não precisa chegar a um consenso. Não é nada que a gente precise chegar a um ponto em comum. Ou seja, eu quero travar uma discussão que não fere valor. Eu quero travar uma discussão em que não é preciso chegar em consenso algum. Aí você vai fazer a terceira pergunta. Primeira pergunta, fere valor. Segunda pergunta, preciso chegar num consenso. Terceira pergunta, essa minha chateação, essa minha indignação com o outro, essa minha impaciência, ela é reflexo, né? Ela é fruto do fato de eu não saber lidar com a divergência, com o diferente, né? Com as características distintas das minhas que o outro possui. Porque se sim, talvez não seja um problema do outro, talvez seja a minha dificuldade em lidar com o divergente. Isso acontece muito, gente. Quantas brigas a gente trava na nossa relação que não fere valor, que a gente não precisa chegar em consenso algum, só eu tendo dificuldade de lidar com o divergente, com aquilo que é diferente do meu funcionamento, da minha linguagem de amor, do meu temperamento, das escalas da minha personalidade, da minha forma de pensar. Então o problema não é mais o outro, é a sua resposta. Reconectados. Só me mandei uma mensagem aqui que eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Porque a minha internet saiu do ar e agora voltou e eu não sei se está online, se vocês estão me ouvindo bem, se está travando, tá bom? Só me deem um ok pra eu saber que tá tudo certo e eu continuo. Sim, obrigada, Laís. Então vamos lá, obrigada, Maga. Maga Medeiros. Bom, Michele, valeu. Então assim, lembra, vou ter que passar por essa jornada, essa discussão não fere valor, essa discussão não precisa chegar em consenso algum. Essa discussão acontece porque eu não sei lidar com divergente. Então, para de discutir. Por favor. De repente é o seu vício. Sabe o que acontece? Eu já falei um pouco sobre isso aqui também. Um dos motivos dos casais conflitarem, e se isso acontece, e vocês têm que olhar bem com cuidado para sua relação, um dos motivos da impaciência é a minha carência de atenção. Às vezes eu tô tão carente de atenção do meu parceiro ou parceira que a única maneira que eu tenho para me conectar a ele ou ela é através da briga. Excesso de briga é carência de atenção. Você entende? E aí você tem que sentar e conversar, sei lá, uma disfuncionalidade minha, eu vou tentar melhorar, mas assim, eu preciso da sua contribuição. Eu preciso da sua contribuição para que você faça a sua parte, porque não é porque você está numa relação e nós somos dois adultos que a gente não vai investir nisso,
Tem que ter um tempo pro casal, gente. Relacionamento é investimento. Eu não gosto de gastar energia na relação. Então não se relaciona, separa. Entende? Você não tá pronto pra se relacionar. Gasta energia mesmo. Gasta energia mesmo, mas vale muito a pena, porque você tem um sócio pra vida, né? Um parceiro, uma parceira, se tiver bons valores, então melhor ainda. Entende, gente? Outro motivo, que é o último, então se você tiver perguntas, você já deixa logo aqui. O último, que eu vou falar, um outro ponto, que gera muita impaciência, é o fato dos casais olharem pra si e pensarem que eles não chegaram ainda onde querem chegar, né? Ai, a gente ainda não conquistou tudo que a gente vai conquistar, né? Ou então a gente não se transformou tudo que a gente pode se transformar. Assim, vocês vão morrer e vocês não vão conseguir ser tudo ou conquistar tudo o que vocês gostariam de conquistar, porque a gente tem uma neurose eterna. Você sabe o que é uma neurose? É uma insatisfação constante, né? Nós todos somos neuróticos. Você tá entendendo? O que é neurótico? É uma insatisfação plena, constante, né? Por exemplo, eu quero um carro dos sonhos, aí eu consigo o carro e aí, ao invés de eu me sentir satisfeito, eu quero a casa dos sonhos. Aí eu consigo a casa, ao invés de eu me sentir satisfeito, eu quero a viagem dos sonhos. Eu sempre vou querer alguma coisa a mais. Então, assim, nós somos neuróticos, né? Os casais têm essa neurose. Então, a gente nunca vai estar satisfeito. Se eu ficar impaciente, porque eu nunca cheguei onde eu quero chegar, né? Talvez eu viva uma eterna impaciência. O que é importante eu olhar, Vânia, mas a gente tem que ter plano, a gente tem que ter meta, a gente tem que saber pra onde vai, a gente tem que ter um local pra onde ir. Sem dúvida alguma, eu não estou falando o contrário disso. Planejamento, inclusive, foi uma das lives que eu falei aqui. Mas, ao invés de você ficar sempre insatisfeito e reclamando por não ter alcançado o que você queria enquanto casal, parceiro, pessoa, ou do parceiro ou parceira não alcançou o combinado, dá uma olhadinha pro seu passado, entende? E faz uma comparação entre o seu passado e o seu presente. Se vocês estiverem em evolução, vocês estão no bom caminho, porque vocês estão em crescimento. Você tá entendendo? Tem muitas coisas que eu quero aperfeiçoar em mim enquanto parceira. Tem muitas coisas que meu marido quer aperfeiçoar nele enquanto parceiro. Mas e aí? Não é bom, não é suficiente, eu não tô satisfeito. Claro que não, responde todos os meus valores, respeita meu propósito. Você tá entendendo? Constrói a relação junto comigo, mas ainda não conseguimos chegar no ponto que nós queremos chegar, nunca vamos conseguir chegar, porque a gente tem essa neurose, mas a gente, olhando para o nosso passado, comparando com o nosso presente, a gente está em constante evolução. E isso precisa ser reconhecido. Isso até diminui essa minha relação com a impaciência. Tá certo, meus queridos? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, né? Quem me conhece sabe, já me sente, né? Hoje eu tô super cansada. Eu só fiz essa live mesmo porque eu tenho um compromisso com vocês todas as segundas e quartas. Mas à vontade, queridas, depois de um dia inteiro de atendimento, é ficar deitada na minha cama, tá bom? Mas eu tenho um compromisso com vocês, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, Semana dos Namorados, a gente vai fazer uma live especial para vocês com uma outra psicóloga, uma neuropsicóloga, Thaísa, e a gente vai falar um pouquinho sobre dicas para a sua relação a dois ficar cada vez mais fortalecida nesse momento de Dia dos Namorados. E eu vou abrir um painelzinho de perguntas para vocês, tá bom? Então eu vou deixar tudo aqui semana que vem, certo? Foi um prazer estar com vocês, foi maravilhoso como sempre, obrigada. Obrigada, Arthur. Tô exausta, Aline Reis, sou paciência em pessoa. Aline, por favor, se você não souber lidar com isso sozinha, procure ajuda. Psicoterapia contribui muito. Obrigada, Vânia, um beijo, boa noite. Obrigada, Tia Alves, mesmo cansada, você é maravilhosa. Obrigada, Fran, aprendendo cada vez mais. Iana, dica. Meus amores, beijo, boa noite, foi um prazer estar com vocês. Até quarta-feira.